Irmãos, nesse último domingo passado, nós iniciamos um novo assunto aqui de conversa, aqui no nosso tempo de culto, celebração dos nossos domingos, assunto chamado disciplinas espirituais. Nós separamos aí esses domingos de fevereiro e alguns mais para tratar desse importante assunto, dessas disciplinas que devem fazer parte das nossas vidas, etapas que visam nosso crescimento rumo ao alvo pretendido por Deus. A gente já viu, introduzindo o tema e o assunto na semana passada, que o alvo do nosso Deus para nós é que tenhamos a imagem de Cristo Jesus nas nossas próprias vidas, e dentro da realidade da qual nós saímos e da qual estamos cruzando, passando rumo a esse alvo, nós entendemos que estamos num processo de formação, ou também poderíamos chamar de transformação. E todo o processo de formação e transformação é um processo que envolve disciplinas. Então, nós estamos tratando desse assunto. Nós introduzimos na semana passada falando então dessa série. Vamos passar alguns domingos refletindo, domingo a domingo, sobre disciplinas específicas visando esse nosso crescimento. E para nós, para hoje, o nosso assunto, o tema, não é aquilo que a gente poderia dizer e estabelecer como uma das clássicas disciplinas espirituais. Nós vamos passar por ela, sim, nos próximos domingos. Nós vamos falar da vida pela palavra, nós vamos falar da vida de oração, do jejum, do culto, do serviço, de outros assuntos mais, que são classicamente entendidos nessa matéria aí de disciplinas espirituais. Mas hoje nós vamos ver algo que é de igual importância para nós e que também requer o nosso esforço e a nossa dedicação, vindo aí da nossa parte como algo que nos constrói na direção de formar o caráter de Cristo em nós. Hoje nós vamos falar sobre santificação, ou em outras palavras, de uma forma bem direta, em algo que influencia diretamente nesse assunto da santificação, que é a abstenção da imoralidade. Esse é um assunto bem importante da gente aproveitar e digno do nosso cuidado. Digo isso na oportunidade que um final de semana como esse nos é. Nós estamos aí em pleno temporada, feriado de carnaval, e é um tempo do qual esse assunto muito naturalmente vem à tona para todos nós. Então esse tema ele se torna importante pelo momento em que vivemos, como também dentro desse assunto que a gente tem proposto pensar e refletir, porque hoje sairemos aqui com a oportunidade de termos nos reforçados na consciência de que sim, a santificação é esse processo inevitável, deve ser inevitável ao crente, é uma disciplina, é uma dedicação, é algo do qual o nosso esforço deve estar empregado nessa direção também, para viver aquilo que há da parte do Senhor para todos nós. Convido você que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós leremos dos versículos 1 ao 8. Abra comigo sua Bíblia ou celular. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos de 1 a 8. O título aqui da NVI para esse início de capítulo é Vivendo para agradar a Deus. Acompanhem aí, enquanto eu leio versículos de 1 a 8 dessa carta, capítulo 4 dessa carta, que diz assim: diz aos irmãos ali daquela região, diz para nós também hoje por meio da palavra de Deus. Paulo dizendo: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Crescimento que tem a ver com esse processo
disciplinar, com esse processo de disciplina. Irmãos, cresçam nisso cada vez mais. Versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus vivem. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra aberta e pela oportunidade de poder refletir e meditar nela juntos, na ocasião desse culto, nessa noite. Abra os olhos do nosso coração, tire toda trava, toda dificuldade, todo empecilho para compreender a profundidade do que essa palavra tem a nos formar e transformar individualmente, para que o Teu Espírito, Pai, encontre toda a liberdade de nos moldar conforme a imagem e o caráter de Jesus Cristo. Use essa mensagem, use esse tempo na continuidade desse culto para essa finalidade, Senhor Deus. E assim nos abençoe, porque nós precisamos disso e estamos pedindo por isso. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, alguns destaques importantes para a gente pensar sobre o que tem a ver com esse capítulo, com essa mensagem, com essas palavras aqui de Paulo àqueles irmãos que nos farão base dentro daquilo que nós temos a aproveitar nessa noite. Paulo e essa carta aqui dele aos irmãos tessalonicenses. Nós podemos ver, se a gente for olhar um pouco e nos dedicar depois em rever essa carta aí na nossa casa ao longo da semana, que do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele já passou por bastante coisa. Paulo tinha algo muito bom, coisas muito boas para tratar e abordar com esses irmãos aqui nessa carta. Capítulos 1 a 3 vai nos dizer isso. Nós vemos aqui Paulo trazendo uma manifestação de gratidão, ele relembra sobre o tempo que eles passaram juntos, boas memórias, boas lembranças. Paulo fala das suas intenções futuras que naturalmente também refletem sobre o que ele tem em vista para essa comunidade, em relação a ele com essa comunidade. E enfim, Paulo também passa por boas notícias dadas por Timóteo, comentando aí no seu texto ao longo do que essa primeira carta até o capítulo 3 nos traz. Então nós percebemos aqui que no geral a carta vem vindo num bom tom, num bom assunto, numa boa toada daquilo que Paulo tinha a tratar com aqueles irmãos. Mas chega a hora que apesar de apesares, Paulo precisa advertir esses irmãos, não é? Porque por mais que as coisas viessem caminhando bem, por mais que se dissessem boas coisas daquela realidade, por mais que haviam boas informações, boas lembranças, bons aspectos a se trazer à tona, aqueles irmãos não eram perfeitos e deveriam caminhar em direção ao plano e o propósito de Deus para eles. É por isso que Paulo, de uma perspectiva pastoral, sim, ele reforça, ele agradece, ele elogia, ele alavanca aqueles irmãos, mas ele também, sim, vem trazer das coisas daquelas que aqueles irmãos precisavam ouvir, coisas que precisavam ser cobertas. E é por isso que, nesse momento, Paulo vai nessa intenção falar com esses irmãos sobre imoralidade. Imoralidade, irmãos, é um assunto interessante e importante, é um desafio muito grande no primeiro século da era cristã, o tempo do qual Paulo está vivendo aqui juntamente com esses irmãos. Não é? Na verdade é um problema de todos os tempos, isso é um fato, mas eu digo historicamente, olhando para o contexto do qual Paulo, aqueles irmãos estavam inseridos, a imoralidade ela era muito, muito presente mesmo. Hoje nós temos, se a gente olhar para a nossa realidade comum, nós vamos perceber que a cultura norte-americana é aquela que globalmente ela está disseminada por todo o planeta. Ela tem influência em muitos lugares, em
quase todos os lugares praticamente, a gente vai ver que a cultura norte-americana ela é presente. Nesse tempo aqui era a cultura romana. Era a cultura romana, dada a dominação romana, dado a tudo aquilo que Roma dominava e governava naquele mundo que era reduzido, mas era o domínio de Roma. A cultura romana estava sobre todas as colônias, sobre todas as cidades das quais estavam subjugadas por Roma. E, na verdade, a cultura romana não era só propriamente uma cultura de Roma, mas os romanos absorveram muito daquilo que foi a cultura dos gregos. Alexandre o Grande, quando ele implementa o seu projeto de dominação, ele vai implementar algo que chama-se helenização. Foi a primeira iniciativa, vamos dizer assim, de globalização pelo mundo, de difusão de uma cultura só para várias extensões do mundo. Alexandre o Grande começa a fazer isso, depois o Império Romano vem e absorve o governo de Alexandre o Grande, o Império Macedônico, né, aquele ali. E aí a gente vai ver que, a partir disso, o Império Romano, ele absorve, ele traz esses valores que são próprios dos gregos para si, para a sua conjuntura social. E nisso a gente vai ver coisas que são muito boas e coisas muito más também são absorvidos pelos romanos. E nós vamos ver esses traços da imoralidade que era muito presente nos gregos, vão se manter, vão se permanecer dentro da cultura romana. Então a cultura romana daquele tempo era uma cultura muito imoral, era uma cultura muito, onde a imoralidade estava muito presente, e ela era tão crítica, ela era tão complicada, que ela era tida como que se não fosse um problema para aquela época. Ela estava tão impregnada naquele tempo que ela era tida como normal. Nos meios sociais, a imoralidade fazia parte do dia a dia comum. E até nos meios religiosos, nas outras religiões, fora a religião cristã, nós vamos ver que religiões incentivavam a imoralidade. Por quê? Porque desde os gregos havia essa grande tendência dos cultos, dos atos sacrificiais, culticos, que buscavam, por exemplo, celebrar a fertilidade, de estimular a fertilidade. Baco era um deus muito celebrado e buscado por conta da fertilidade, mas o ato do qual muitas vezes em meio aos cultos pagãos era se celebrado, era se adorado, era se prestado para se celebrar a Baco, por exemplo, era por meio da prostituição cultual. Haviam cultos pagãos com a presença de muitas prostitutas e prostitutos cultuais que por meio do sexo celebravam, por meio desses atos imorais, o culto à fertilidade, a busca pela fertilidade, a busca pelo sucesso, vamos dizer assim. E era uma sociedade que trazia esses traços de uma maneira tão característica, tão marcante. E é por isso que isso não era um problema. Isso não era uma dificuldade, era uma sociedade que tinha isso de uma forma muito desimpedida, muito presente. Naquele tempo, o único problema que em tese poderia se tornar uma dificuldade era o adultério, a relação extraconjugal. Mas mesmo essa era vista com vista grossa por muitos e era muito praticada nesse tempo. Nós vemos que devotos de Afrodite e de outros cultos pagãos, eles exaltavam a impureza sexual. E nós temos aí um ambiente onde a liberdade sexual e a promiscuidade eram inteiramente normais. Então havia abusos da imoralidade constantes e presentes nessa sociedade. É nesse tempo que nós vamos identificar na história a presença de festas que eram chamadas como bacanais, ou seja, festas que eram feitas a Baco, que eram regadas a vinho para celebrar a fertilidade, bacanalhas também são chamadas. E eram ocasiões como essas as quais, fossem nos templos pagãos ou em outros contextos, aconteciam esses cultos, esses atos imorais que se alastravam nas realidades do Império Romano naquele primeiro século. Não é à toa, irmãos, que no Novo Testamento nós vamos ver de uma forma muito presente em vários textos, em várias cartas, nós vamos ver essa presença desse assunto sendo tratado por Paulo e por outros.
Porque afinal de contas essa era uma dificuldade daquele tempo. Esse era um desafio daquele momento, e nós vamos ver aqui hoje, nós estamos passando por Tessalonicenses, mas outras cartas, outras referências que nós veremos aqui, abordam dessa dificuldade da imoralidade presente naqueles dias, afetando a muitos. E essa é a realidade com a qual Paulo está lidando quando ele escreve essa carta àqueles irmãos. E a quem que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo essa carta para gentios que foram convertidos da sua realidade pagã e vieram para o cristianismo. Gente que estava exposto a essa normalidade da imoralidade, que não tinham embaraços de nenhuma ordem na sua vida anterior, agora eles vêm para o cristianismo e eles têm tudo a aprender e a absorver do cristianismo, inclusive o desafio que diz respeito a essa realidade da qual a vida cristã, a abordagem cristã vai propor de se viver uma vida conforme a vontade de Deus, que é uma vida contrária à imoralidade. Mas percebam quanto isso é dificultoso, quanto isso é trabalhoso nesse primeiro século, quando Paulo está lidando com esse tipo de realidade para crentes que estão enfrentando esse problema muito de perto, de uma forma muito presente, muito constatada. Então é nesse aspecto que a gente vai ver esse texto aqui dizendo, Paulo ele vem falar sobre esse assunto a esses irmãos, e nós vamos olhar para gentios que estavam sendo chamados a mudar a realidade das suas vidas por completo, a se transformarem conforme aquilo que Paulo escreve, exorta, adverte aqueles irmãos ali. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui nessa noite, irmãos, diante dessa realidade, diante desse contexto aqui, dessa carta aqui. Nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, Paulo falando algo para aqueles irmãos, dizendo assim, irmãos, vida para agradar a Deus. Quero que você frise isso na sua cabeça, vida para agradar a Deus. Paulo vai dizer, olha irmãos, nós já instruímos vocês, e vocês assim estão procedendo. Paulo está dizendo assim, vocês têm uma vida cristã, vocês já foram ensinados, esse ensinamento está para vocês, vocês já têm praticado, vocês não estão no ponto zero, não estão saindo de uma realidade nula, mas vocês já têm caminhado em algo. Mas aí Paulo vai dizer, mas agora lhes pedimos e exortamos no Senhor, cresçam nisso cada vez mais, pois vocês já conhecem os mandamentos. Paulo diz assim, vocês não estão no ponto zero, vocês já estão vivendo, mas venham para mais, porque vocês conhecem os mandamentos. Vocês conhecem os mandamentos que esclarecem vocês a respeito da realidade da qual vocês estão, e vocês conhecem os mandamentos que projetam aonde vocês devem estar. E aí Paulo fala, crescimento, cresçam, avancem, se proponham para aquilo que vocês precisam. Paulo indiretamente aqui está falando sobre esse processo disciplinar que nós começamos a ver na semana passada, porque é previsto ao crescimento esse caminho da formação, das etapas disciplinares que prosseguem rumo a um alvo. Então é a partir disso que Paulo vem dizer, cresçam nisso, e a partir de então Paulo vai falar dessa disciplina que nós vamos cobrir e tratar hoje. Mas antes de avançar, irmãos, para o segundo ponto, eu quero abordar sobre essa grande importância sobre vida para agradar a Deus, porque aqui a gente já tem logo de cara um ponto muito crítico para a nossa reflexão aqui. Hoje em dia nós vemos de uma forma muito presente, e certamente naquela realidade reflexos disso também, crentes que não se atentavam, que não se importavam, que não se doavam a essa preocupação de uma vida para agradar a Deus. Hoje, nos nossos dias, isso é algo muito presente. Porque isso tem muito a ver com o que, irmãos? Tem a ver com uma deturpação do conceito de graça. Graça tem a ver com esse aspecto do favor imerecido de Deus. Então, o homem do nosso tempo, principalmente, ele se depara com essa realidade de que Deus me ama, de que incondicionalmente Deus me ama, Deus é amor e o amor encobre uma multidão de pecados. Mas o grande problema é quando o homem recebe essa informação, quando o homem abraça essa informação, se apropria dela e começa a viver levianamente. E aí ele começa a ir para um outro caminho e direção que se chama libertinagem.
Porque é algo mais ou menos assim: o amor de Deus está para mim, isso é muito bom, o amor de Deus está comigo, então eu estou bem na foto. Mas algo que nós precisamos sempre pensar na graça e a respeito da graça também, é que é previsto no ambiente, no exercício de graça, o caminho inverso, que é esse caminho do qual chamamos de agradarmos a Deus. Porque se por um lado Deus manifestou amor incondicional para nós, por um outro lado nós somos chamados a uma vida para agradá-lo. Muitas vezes o próprio texto da mulher pecadora, que muitas vezes é alegado para tratar de graça, as pessoas gostam muito de fazer a lembrança nesse aspecto de reforçar que, olha, Jesus que podia não apedrejou a mulher. Ou seja, Jesus demonstrou amor, Jesus demonstrou graça, Jesus demonstrou amor incondicional àquela mulher. Só que o que deve ser lembrado é que após essa grande manifestação de amor de Jesus para aquela mulher, vem a informação de Jesus para ela: vá e não peques mais. A graça, ela prevê, recebemos o amor incondicional de Deus, mas nos chama a um compromisso de agradar a Deus, porque é por meio desse agradar a Deus que nós mostramos o valor, a importância que Deus tem para nós. O exercício da graça deve prever isso também, porque na medida em que experimentamos esse amor inunda, toma as nossas vidas e vai nos levar a uma nova realidade de buscarmos viver essa vida que vai agradar a Deus, de uma vez alcançado pela incondicionalidade do amor de Deus, nos propor a viver uma vida para agradá-lo. E isso é algo que levará a parte desse processo para o nosso crescimento, por meio da disciplina que nós vamos tratar daqui por diante, rumo ao alvo da vontade de Deus. Então essa vida para agradar a Deus deve prever isso, esse exercício de recebermos o amor de Deus, mas em resposta a esse amor falar assim: é claro que eu vou viver a reciprocidade desse amor, é claro que eu vou me dedicar em agradar a Deus que se doou por mim, que enviou o Filho por mim, eu vou me entregar a esse propósito também. Então Paulo, ele fala nesse aspecto. O segundo ponto aqui que nós vamos falar aqui nessa noite, a vontade de Deus, que é a santificação. E aí o que Paulo vai dizer àqueles irmãos: irmãos, abstenham-se da imoralidade. Santificação, irmãos, ele é um processo vivido desde a conversão, nós precisamos nos lembrar. Ele vem desse conceito da palavra grega agiasmos, que tem a ver com consagração, com separação. A própria palavra santificação em si, ou seja, de dedicar-se ao Senhor. E consiste o que se santificar? A santificação consiste em transformação moral do crente segundo a imagem de Cristo. E isso começa no momento da conversão, porque no momento da conversão acontece o que nós entendemos, que somos justificados por Cristo, e a partir disso vivemos ali a regeneração, o Espírito Santo vem morar em nós, e a partir dali o Espírito Santo nos levará por esse caminho chamado santificação, que é a transformação moral do crente, segundo o alvo, a imagem de Jesus Cristo. Então é esse o exemplo que a gente pode pensar sobre o gentio daquele tempo ali de Tessalônica. Ele vivendo uma transformação moral, olhando para Cristo, porque Paulo vai falar: vocês conhecem os mandamentos. E é uma transformação por meio desse caminho da santificação, do qual chama os irmãos a esse compromisso, a esse esforço. E Paulo vai dizer: irmãos, abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se vem do grego apeixo, que quer dizer o quê? Distanciar-se, manter-se afastado. E imoralidade sexual é a tradução que do grego vem da palavra porneia. Porneia, que da onde deriva da palavra porne, que tem a ver com prostituição, com prostituta. Da onde vem a palavra pornográfico, por exemplo, que engloba e acopla todo esse universo. A porneia, que é a imoralidade sexual, ela envolve esse abuso geral da sexualidade, esse abuso geral do sexo, mas não tem a ver só com a prostituição, tem a ver com o uso ilícito dos impulsos sexuais. E aqui, irmãos, o leque é muito grande e envolve tudo que está praticamente desse departamento aí. E Paulo vai dizer: irmãos, a vontade de Deus expressa é que vocês não se desatentem do compromisso
compromisso, do esforço, da dedicação, da santificação, e como parte inerente disso, distanciem-se, afastem-se de toda sorte de imoralidade. É esse assunto que Paulo está falando aqui para aqueles irmãos. Isso porque, ponto 3, porque Deus nos chamou para a santidade. É por isso que no versículo 4 vai dizer: irmãos, cada um saiba controlar o seu corpo de uma maneira santa e honrosa aos olhos de Deus, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. E por que Paulo vai dizer isso? Paulo vai dizer isso porque num outro texto, Romanos 8:8, ele vai explicar bem essa ideia. Quando ele cita e diz assim: olha, quem é dominado pela carne, quem é controlado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é governado, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque ou você está para um lado ou você está para o outro. É isso que Paulo está querendo dizer, e ele vai reforçar: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para a consagração, para a dedicação a Ele, a separação. E isso é de extrema importância, isso tem tudo a ver com a vida que agrada a Deus. E aqui, irmãos, nós começamos então a aplicar isso para nós, porque isso tem muito a ver para os nossos dias. Porque essa realidade de uma imoralidade presente, de uma imoralidade patente, constatável, real, impregnada nos dias, não é uma realidade somente do primeiro século, da cultura romana em vigência, mas é uma realidade totalmente presente nos nossos dias, totalmente ligada ao nosso momento. E é por isso que um texto como esse, ele tem todo o aproveitamento profundo para os nossos dias também. Nós começamos então a trazer isso para nós, quando olhamos aqui primeiramente sobre o chamado para nós também de vivermos nós para agradar a Deus. Irmãos, nós precisamos pensar nisso, sobre crescer em tudo aquilo quanto já estamos vivendo. É tal que, como os tessalonicenses, talvez muitos aqui vão fazer essa análise, esse olhar de olhar para as suas próprias vidas, de se entenderem, de se perceberem de que eu não estou no ponto zero, eu não estou esquecido lá em alguém, como alguém que se tivesse totalmente avesso, distanciado, separado de Deus. Talvez alguém possa se ver nessa situação e o começo está dado. Mas a maioria de nós vai se ver como esses irmãos aqui, dizer assim: eu já comecei, eu já transitei, eu já tenho vivido. Mas essa palavra, esse convite está para nós que também conhecemos os mandamentos da parte de Deus. Você já parou para pensar quanta sorte de mandamento, quanta sorte de preceito, de princípio, de valores cristãos nós estamos expostos quando nós lemos a palavra de Deus, quando a gente vem aos cultos, quando a gente vem à escola bíblica dominical, quando a gente consulta um conteúdo de valor, de ensinamento na internet. Quantos preceitos, quantos mandamentos nós temos à nossa disposição? Coisas que a gente tem ouvido, aprendido, conhecido, mas é aí que nos é chamado o desafio de praticar a teoria que nós ouvimos. E isso é uma resposta à graça que nós obtivemos da parte de Deus. É uma resposta, é um caminho para agradar a Deus, não é? Às vezes, muitas vezes, por conta desse aspecto dos equívocos ligados à graça, as pessoas atribuem assim: se é por graça eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que estar comprometido a nada, eu não devo nada a ninguém, eu não estou nem aí, ninguém tem a ver comigo. Isso é errado, porque o próprio Novo Testamento vai ensinar um caminho diferente para nós. É justamente tocados, movidos, provocados pela graça, que a gente vai querer ter uma resposta pura, boa, comprometida de agradar a Deus. É por isso que essa vida vai ser no sentido de agradar a Deus, de olhar e pensar assim: já comecei, mas eu estou aqui para ouvir aquilo que ainda está para mim, para que eu prossiga crescendo mais, porque isso faz parte de um caminho disciplinar, isso faz parte daquilo que me levará ao alvo do qual Deus tem para mim e do qual Ele me chama a viver.
É por isso que Paulo, ele disse àqueles irmãos, e isso fica para nós também, sobre esse desafio de viver para agradar a Deus, de se perceber em dizer assim, se eu estou nesse culto, se eu estou nessa mensagem, se eu estou nesse assunto, se é esse texto da Bíblia que Deus promove a sua igreja hoje, ao ler, ao ouvir, dentro do que o Espírito Santo te ministra individualmente ao seu coração, há campo de trabalho e aperfeiçoamento do Senhor para a sua vida, rumo ao alvo que Deus tem para você, de formá-lo conforme a imagem de Jesus Cristo. Porque essa é a vida de agradar a Deus. Esse é o percurso de agradar a Deus. E nós vamos ver isso ainda em detalhes nessa noite. Para nós também está proposto essa construção de santificação, abster-se da imoralidade. E aqui a gente tem muita coisa para a gente pensar nessa noite, meus irmãos. Porque igualmente para nós devemos seguir o processo adquirido na nossa conversão, se nós nos convertermos verdadeiramente a Jesus. Fomos justificados, a regeneração aconteceu ali, começou o processo da influência do Espírito Santo na nossa vida, que é o processo chamado da santificação. A partir dali, essa transformação moral e contínua rumo à perfeição, rumo à imagem de Jesus, deve percorrer a nossa vida. É por isso que na vida de agradar a Deus, a gente deve sempre parar e pensar assim, eu não estou no ponto zero, mas em qual momento que eu estou, e o que me falta, e o que tem para hoje, e qual é a lição de casa de hoje, e o que esse assunto me provoca para que eu siga dentro do propósito de Deus, nessa santificação que está em curso, nesse propósito que está em amadurecimento. E é para isso então que a gente vai ver esse texto falando conosco também nessa noite. E ele diz, olha irmãos, abstenham-se da imoralidade. Vamos voltar ao sentido da palavra aqui. Abstenham-se da imoralidade, distanciem-se da imoralidade, afastem-se da imoralidade. Por que Paulo vai dizer isso para nós? Na continuação de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, Paulo vai dizer, irmãos, afastem-se de toda forma de mal, ponham-se à distância. Em outras versões vai dizer para a gente assim, fuja da aparência do mal. Ou, em outras palavras, no nosso entendimento atual, a gente poderia dizer assim, não dê chances ao mal, não dê ocasião ao mal. Quando você perceber o mal, cai fora, sai fora, porque ali não é o teu lugar. O princípio bíblico é esse, porque é muito claro e nós vivemos falhando. Como é presente nos nossos dias crentes, gente madura, gente de muito tempo, gente que conhece preceitos, gente que conhece mandamentos, gente que leu a Bíblia de capa a capa, vê a aparência do mal e permanece lá. Por exemplo, Paulo vai dizer, olha, abstenham-se da imoralidade. O texto que nós lemos aqui, fujam da aparência do mal. É o exemplo de José no Antigo Testamento. O que acontece com José quando ele é provocado, quando ele se vê na presença do mal? Ele vai começar a resenhar ali sobre o que ele vai fazer, se ele deve ficar ali, se ele deve dialogar, se ele deve tentar convencer a mulher de Potifar. José, ele sabe que ele deve fugir dali, porque o local onde o mal está acontecendo não é o lugar onde ele deve ficar. Isso é algo que os crentes do nosso tempo precisam entender, porque hoje nós temos no nosso dias, no nosso tempo, muitos, inclusive da fé, inclusive gente que já está um bom tempo na caminhada cristã, que ainda dão ocasião, que ainda dão chances à carne, gente que fica fazendo sala para a aparência do mal, está percebendo que é a aparência do mal, o Espírito Santo está dando um estalo, está dando 2, está dando 3, está dando minutos, oportunidades, e a pessoa não sai daquele lugar, não sai daquele contexto, não sai daquela situação que está estimulando ela para algo que não é a vontade de Deus. Gálatas 5,13 vai dizer assim, Paulo também dizendo a outros irmãos, ele vai dizer assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, da liberdade que vocês alcançaram agora em Cristo, já não há mais a lei, já não há mais tantas coisas das quais era um peso do quais vocês não podiam suportar e corresponder, mas não vão usar dessa liberdade e partir para o outro extremo, que é a libertinagem, dando lugar à vontade da carne, mas deem vontade
deem lugar à vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: abstenham-se da imoralidade sexual, abstenham, afastem-se do abuso geral da sexualidade e de tudo o que a envolve. E meus irmãos, a gente precisa se lembrar, não tem a ver só com a prostituição, mas é o uso ilícito dos impulsos sexuais. E o leque ele é muito grande, inclusive para os nossos dias também. Isso não tem a ver apenas com o primeiro século. Nós estamos em dias de carnaval e a gente vai fazer um exercício aqui, irmãos, diferente, tal qual Jesus fazia no seu tempo. Havia alguns do tempo de Jesus que achavam que Jesus, de alguma certa forma, ia abrandar as coisas, ia tornar as coisas diferentes do ponto de vista interessante aos olhos dele. Mas Jesus, ele mesmo disse: não, eu não vim para abolir a lei, eu vim para elevar o padrão. Às vezes é muito confortável, irmãos, a gente ficar diante de um assunto desse e falar assim: ok, pastor, 1 Tessalonicenses 4, o assunto é imoralidade sexual, domingo à noite, eu não estou na avenida, eu não estou no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, eu não estou no Sambódromo, eu estou na igreja, logo, assunto resolvido. Esse não é para mim, porque eu já passei dessa barreira. E se a gente fizesse assim, irmãos, a gente tornaria a coisa muito fácil e muito confortável para nós. Mas esse é o ponto zero do assunto. E aqui nós estamos falando como crentes que estão na igreja e que precisam ouvir sobre esse assunto hoje. Porque na nossa sociedade, no nosso tempo, nós não estamos na Roma antiga, mas na nossa sociedade, essa cultura da imoralidade sexual ela está impregnada. Da porta da igreja para fora, um monte de coisa que a Bíblia ensina como valor, como princípio, como padrão, é aceita deliberadamente. Não há problemas com relação a isso. E o grande problema é que, como a gente passa alguns instantes aqui na igreja, e um monte de tempo fora da igreja, e muitos não se nutrem, não se visitam das disciplinas espirituais nas suas vidas particulares, fica fácil achar que você tendo uma vida habitual, religiosa, de ir à igreja, está ok, e pessoas assim ficam presas nos valores em vigência do nosso tempo. É por isso que a gente precisa aprofundar num assunto como esse aqui nessa noite. Porque fica fácil, irmãos, e muito cômodo a gente vir aqui para a igreja e olhar para esse assunto e falar assim: esse assunto, a imoralidade sexual, é para quem está na avenida, é para quem está pulando o carnaval, é para quem está no prostíbulo, é para quem está no motel praticando o sexo ilícito de alguma forma, não é? Isso é muito confortável, como se para nós que estamos na igreja, esse tipo de contexto não fizesse ao nosso cenário, a nossa situação, então a gente estaria imune a esse assunto. Mas imoralidade sexual, irmãos, tem a ver com esse universo que porneia significa, e o leque é muito grande. E quando o texto da Bíblia aqui nos diz de fugir da aparência do mal, diz que nós temos muita lição de casa, muita coisa para fazer num tempo de tanta perversão, num tempo de tanta deturpação com relação à sexualidade das pessoas. E é por isso que nós estamos aqui para dizer que, olha, quando nós estamos entrando num universo como esse, a palavra de Deus vai dizer: fuja da aparência do mal e busque a santificação. Porque tem muitos que não estão na avenida, não estão pulando o carnaval, mas quando ligam a TV das suas casas, estão lá, por exemplo, em dias como esses, falando assim: não vou para a avenida, mas deixa eu zapear, deixa eu ver como é que é esse desfile. E tem pessoas lá vivendo toda sorte de valores, de perversão, vidas sendo destruídas. Não, mas é arte. Não, mas é bonito. Não, mas são muitas cores. Não, mas me encanta. E quantas pessoas estão ali expostas? Elas não estão no carnaval, mas o carnaval está nelas. Ou às vezes não precisa ter a ver com carnaval, irmãos. Às vezes tem a ver com você ligar a sua televisão para assistir um reality show que não tem nada a ver dos princípios da palavra de Deus. Gente se pegando, gente se destruindo, gente tendo relações ilícitas aos olhos da nação toda. E é legal, estou ali pelo jogo, eu quero ver o que essa competição vai provocar, quem é que vai ganhar. Será que ali é um lugar para você estar, meu irmão? Não é? Algum reality show com o pior calão possível, não é? Filmes, séries, novelas. Irmãos, o povo de Deus no nosso tempo tem que aprender essa resenha de ler sinopse, de conhecer o que você vai consumir.
Porque, então, olha, irmãos, não precisa, às vezes você vai ver a chamada de um filme, vai ver um trailer, você já vai se ligar que aquilo não é conteúdo de edificação para a sua vida. Basta uma chamada, basta uma sinopse, basta às vezes uma linha daquilo que começou a contar do filme que você vai assistir. A maioria das novelas hoje em dia promovem tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Um dia desses aí um pastor aí censurando os doramas, né? Tem dorama ruim? Tem dorama ruim também. Mas tudo tem a ver com esse filtro de você conhecer, saber do que você está conhecendo. Irmãos, até comerciais de TV, quando você está assistindo TV e um comercial começa a passar ali, tem comercial que logo no começo você vê que vale a pena você fazer uma outra coisa, vale a pena você desviar os seus olhos, porque ali não é um contexto para você estar ali naquele momento ali. Às vezes quando a gente está zapeando a televisão com o controle remoto na mão, por segundos você tem que perceber que alguns canais você tem que passar quando alguma coisa ali não tem a ver com aquilo que você deveria procurar. Não é verdade? Se você está no caminho da luz, se você está no propósito do Senhor. Hoje em dia nós temos livre acesso na internet, livre acesso com toda sorte de conteúdo, com uma série, um calhamaço de conteúdos que não edificam. Pornografia de todos os níveis, de todos os formatos possíveis, meus irmãos. Posts, reels, stories. Porque às vezes é um conteúdo forjado por aquilo, ou às vezes alguém que não tem nenhum compromisso com Deus e a pessoa está promovendo na sua própria vida, no seu próprio perfil, um conteúdo pornográfico. Mas a grande pergunta é, você deve estar ali? Ah, pastor, mas o Reels aqui eu não tenho controle, ele aparece para mim. Se está aparecendo para você é porque você está consumindo aquilo. E já mostra que você está vendo coisa que você não deveria ver. Não é? Esse zelo, esse tato de passando o feed ali do seu celular, entender que tem horas que o seu dedo tem que voar, porque tem coisa que não é para você ficar vendo. Se você quer agradar a Deus de fato. Se você quer de fato honrar a Deus com aquilo que uma vida piedosa ao Senhor deve promover. Irmãos, você deve vigiar os teus olhos, porque às vezes o consumo pornográfico não tem a ver só com filme pornográfico, com post pornográfico, porque às vezes a pornografia está nos seus olhos. Você não vai poder sair pelo mundo dizendo a todo mundo como se vestir, mas você escolhe o que você vai olhar. Não adianta nada você fugir de outros tipos de pornografia e levar a pornografia no seu olho e toda a calçada você pecar porque você está se fazendo presa de um conteúdo pornográfico, porque você quer ver, porque os seus olhos procuram, porque os seus olhos desejam ver. É você que governa os seus olhos. Nós devemos ter governo, domínio do nosso corpo aqui, não devemos viver como os pagãos. Isso Deus responsabiliza você que direciona o seu olhar, você que procura o que vê, você que decide onde você vai ficar vendo e onde você vai fugir com seus olhos, porque aquilo que você eventualmente percebeu que pode ser um campo de visualização, vai se tornar uma aparência do mal. É uma decisão que você precisa fazer. Porque às vezes é fácil ficar falando, pastor, eu não consumo conteúdo pornográfico. Não é? Às vezes a gente fala dessa questão da pornografia, irmãos, esse não é um assunto para fora da igreja, porque hoje em dia, a gente vê na internet, a gente vê autores, a gente vê gente que faz podcast que não é cristão falando a pornografia é destrutiva, gente que não tem o temor da palavra dizendo isso é mal, isso é ruim, isso destrói pessoas, gente que não tem temor está dizendo isso, mas tem crente ainda que está metido com pornografia. Como vai querer viver uma vida para agradar a Deus desse jeito? Como vai ser algo honrado ao Senhor? Pornografia que vai levar a masturbação, que é pecado, gente. Masturbação que vai te levar a roubar você da sua comunhão com Deus. Por isso a gente precisa pensar em tudo isso, músicas com todo o pior tipo de letra possível. Veja, num tempo em que a imoralidade está tão disseminada, pense e considere o seguinte, a maioria da produção cultural vai ser uma produção cultural destoante de Deus, porque gente que é imoral, gente que está afastado de Deus, não vai produzir conteúdo bom. Eles não vão romper com aquilo que eles são para produzir algo que é contrário àquilo que eles são.
A boa parte das músicas de hoje em dia, se você for olhar a fundo, são músicas que conotam, que apontam para aquilo que não é louvável para Deus, aquilo que não é louvável para uma vida, para a vida do cristão. O cristão tem que ter critério para aquilo que ele escuta sim. E não é porque o pastor está dizendo na mensagem do domingo à noite, é porque isso tem que ter com a vida de você que quer ou não quer agradar a Deus de fato. Ambientes, irmãos, ambientes nos quais você deve ou não deve estar. Locais, shows, coisas que você precisa pensar se tem a ver com a sua vida, você precisa mudar, porque às vezes a imoralidade não tem a ver sobre você estar num prostíbulo, mas você está num lugar onde está se dizendo, está se cantando, está se exibindo, está se exaltando coisas que não são louváveis e coisas que são exaltadas diante de Deus. Tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar nos nossos dias, mas a maioria a gente precisa ter um filtro. Shows, stand-ups, coisas que não dignificam a Deus, porque é coisa que você vai lá, tem mais palavrão do que gente falando algo realmente divertido. Ah, pastor, mas é abstração, é só um momento. Gente, como você pode se alegrar e se agradar e gargalhar de uma coisa que é horripilante para Deus? O que é o universo do palavrão, por exemplo? O palavrão ele torna algo que Deus criou, algo bom, algo agradável, algo maravilhoso que Deus criou. O palavrão ele distorce e torna isso sujo, torna isso nojento, torna isso reprovável. Te pergunto, como isso deve estar na sua boca? Deve estar na sua boca? Você deve rir de algo que era bom, era maravilhoso, foi distorcido, tornou-se algo repugnante. Não é? Porque muitas vezes é isso que está acontecendo, piadas sujas, meus irmãos. Olha, Efésios 5,3 vai dizer que na nossa boca não deve haver sequer a menção de algo que seja desagradante a Deus. É por isso que piadas sujas, piadas que não constroem, que não edificam, mas que ridicularizam, que menosprezam, que diminuem o homem, ou que diminuem das coisas que Deus criou para ser, não podem estar no meio do povo de Deus, não tem a ver com a vida de Deus. Efésios 5,3 vai dizer, entre vocês, olha o que a palavra de Deus diz, não é um texto que o pastor Leandro fez no esboço, a palavra de Deus diz, entre vocês, irmãos, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça. Estas coisas não são próprias para os santos. É a palavra de Deus dizendo para nós. Mas, meus irmãos, isso aqui tem a ver com outras coisas ainda. A imoralidade pode estar presente naquilo que a gente vai comprar. Às vezes vai alguém lá comprar um carro e ele pode estar vivendo uma experiência de imoralidade. Porque às vezes é alguém casado, é alguém com uma família, é alguém com filhos, mas ele vai comprar um carro porque de alguma forma ele quer chamar a atenção de quem ele não deve chamar a atenção. O propósito do coração dele está errado. Homens e mulheres, é muito fácil falar só das mulheres, mas isso cabe aos homens também. As roupas que se compram devem ser pautadas também, porque essa busca desenfreada pela sensualidade do nosso dia tem a ver com imoralidade também, meus irmãos. Tem a ver com imoralidade também. Porque compra-se uma roupa, porque eu quero que me caia bem, mas que tipo de caimento bem você quer para você? Você quer que as pessoas olhem para você e desejem você e desejem o teu corpo? Existe algo de louvável nisso, algo de agradável a Deus nisso? Efésios 4,6 aqui vai dizer que neste assunto de moralidade, ninguém prejudique a seu irmão e nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Ou seja, até daquilo que a gente escolhe comprar, a gente deve ter critérios, porque tantas pessoas estão vivendo experiências de imoralidade em muitos aspectos que às vezes nem estão se dando conta. Elas fazem um guarda-roupa que não honram a Deus, guarda-roupas que querem mostrar para as pessoas, para a gente que não tem a ver com a vida delas, com a caminhada delas, algo que elas não deveriam mostrar. Mostram uma sensualidade que não deveria estar presente. Pessoas que querem ser sexy,
não é? Sexo para quê? Para despertar o desejo no outro, para despertar o desejo no outro de desejar um adultério, de desejar masturbação, de desejar o outro ficar com a mentalidade dele suja. É isso que você, ao comprar uma roupa, deve ponderar como critério para aquilo que vai definir o teu guarda-roupa. Tudo daquilo que desperta o desejo no outro, não é? Às vezes, irmãos, pessoas experimentam imoralidade quando definem amigos. Porque se há pessoas que não te levam para perto de Deus, se há pessoas que quando estão perto de você, elas só falam sobre obscenidades, só sobre vulgaridades, elas só contam piadas sujas, elas só te chamam para os lugares errados, elas só ficam te provocando, ficam te chamando para ir onde você não deve ir, você insiste em ser amigo dessa pessoa, você está no lugar errado, é um amigo que você não deve ter. Ou você está lá para tentar levá-lo à mudança de atitude, de hábito e de caminho, ou você não deve estar ali, simplesmente assim. Porque de alguma forma o permanecer ali é um permanecer na presença do mal também. É permanecer na presença e na caminhada de alguém que não está querendo a vida pura, a santidade com Deus. Fugir da aparência do mal, e o leque é grande, irmãos, e a palavra de Deus aqui sobre pornéia vai dizer: afaste-se de tudo isso que te leva à imoralidade, santifique-se, adote a santificação como uma disciplina para a sua vida, uma disciplina efetiva, contínua e constante. Porque Deus também chamou a nós, do nosso tempo, da nossa época, da nossa geração, para a santidade. Nós devemos, irmãos, saber controlar o nosso corpo. E nesses aspectos que vimos acima, nós devemos saber controlar os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, a nossa mentalidade, as nossas pernas para onde a gente vai, as nossas decisões, os nossos raciocínios, o que leva às nossas ações. Nós devemos ter controle sobre isso, porque quem vive descontrolado são os pagãos, é gente que não tem o Senhor, que nem o texto diz aqui. Nós precisamos lidar com o corpo de uma maneira santa e honrosa aos olhos de Deus. Não é preocupar se alguém da igreja, alguém que te conhece está vendo ou não, mas é viver em integridade, ou seja, ali onde ninguém te vê, Deus está vendo, e é Ele quem deve ser agradado. Não é o pastor, não é a igreja, não é o corpo diaconal da igreja, é o Senhor que tudo vê, que tudo ouve, que tudo considera sobre o que você diz, faz e pensa. Ele está vendo tudo, e Ele está vendo se você está vivendo dominado pela paixão de desejos desenfreados como pagãos ou não, porque esse meio de viver a vida não agrada a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele chamou para a santidade. Deus nos chamou para a consagração, para a dedicação a Ele, para a separação. Irmãos, Deus é muito sério nisso. O texto que eu li aqui agora há pouco vai dizer assim, em Efésios 5:3, olha só como nosso Deus é. Deus diz assim: olha, entre vocês não deve sequer haver a menção, o simples falar de imoralidade, e nem impureza de nenhuma espécie. Olha como isso é sério. Olha o outro texto aqui de Hebreus 12:14, vai dizer para a gente assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós cantamos aqui hoje: santo, 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 quero te ver. Sem santidade, meu irmão, você não vai ver a Deus. Sem santidade você não vai ver a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a manifestação de Deus, porque Deus é santo, e Deus atua, Deus trabalha, Deus se move, Deus produz, Deus age, Deus intervém. Onde há santidade está presente, onde Ele se agrada, onde Ele se deleita de ver vida, atos, pensamentos, palavras, ações, atitudes, tudo que agrada a Ele em correspondência ao amor que Ele um dia demonstrou para nós. Então, irmãos, isso tem a ver com todos nós. Primeiro século, Paulo escrevendo àqueles irmãos, Roma antiga, a coisa era muito complicada, mas no nosso tempo não é nada diferente. A imoralidade está presente, está distribuída, mas tem a ver com o nosso compromisso de querer viver para Deus, de querer viver isso, uma vida que agrade a Deus. E, irmãos, isso é uma disciplina.
Num tempo tão pervertido e conturbado como o nosso, nas nossas vidas nós devemos abraçar e dizer: eu vou viver para agradar a Deus, eu vou filtrar o que eu vou consumir, o que eu vou ler, onde eu vou navegar, o que eu vou assistir, com quem eu vou conversar, aonde eu vou olhar, aonde eu vou parar, a música que eu vou ouvir, o conteúdo, o livro que eu vou ler, o filme que eu vou assistir, a série, com quem eu vou conversar, a piada que eu vou ouvir, a rodinha que eu vou me zarpar. Porque tudo isso é fugir da imoralidade, porque tudo isso é a vida que agrada a Deus, porque tudo isso é aquilo que agrada o Senhor. E Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a pureza. Isso tem a ver com o nosso tempo, isso tem a ver com todos nós. Essa é uma disciplina espiritual para a gente se dedicar e buscar viver a santificação, abstendo-se, fugindo, distanciando de toda imoralidade, abandonando toda a imoralidade grotesca dos nossos tempos, as que saltam aos nossos olhos e essas sutis que nós conversamos aqui no nosso momento aqui de palavra. Abster-se da imoralidade, dedicar a disciplina, porque é por meio da busca ao Senhor, é por meio da santidade, é por meio da busca ao Senhor de agradá-lo e fugindo da imoralidade que mais e mais nós nos depararemos com a glória de Deus. Seremos impactados por ela, seremos tocados por ela e nos encantaremos por ela, vivendo uma vida justa, santa, honrada aos olhos de Deus. E quanto mais o Senhor se agradar do que Ele vê nas nossas vidas, mais Ele vai falar: eu vou lá abençoar esse meu filho, porque ele está comprometido com a grandeza da minha glória na vida dele. Ele olha e fala assim: eu abro a mão dos desejos da carnalidade, porque eu quero a glória de Deus aqui na minha vida, porque já que as duas coisas não convivem, eu abro mão daquilo que tem a ver com a carnalidade, porque eu quero a santidade de Deus, eu quero a glória de Deus aqui presente, e eu vou lutar por ela, e é por isso que eu vou cuidar da minha mente, dos meus olhos, do meu pensamento, do meu corpo, do meu dia a dia, porque eu quero Deus aqui, eu quero a glória aqui, eu quero a imoralidade fora, eu vou fugir dela, eu não quero ela presente na minha vida, mas eu quero ter uma vida da qual Deus olhe e diga: me agrado da vida dele, me agrado da vida dela. Meus irmãos, isso tem campo de amadurecimento e pensamento para cada um de vocês, independente do nível de caminhada, proposta, a vida que vocês estejam vivendo. Essa disciplina está para os nossos dias. A disciplina de abraçar a santificação, de abster-se, afastar-se da imoralidade e alcançar a vida que agrada a Deus. Abaixe a sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos. Eu não sei como e de que forma essa palavra hoje interfere, impacta para a sua vida, mas é certo que há daquilo que o Senhor tem a acrescentar e te provocar mudanças que você precisa superar. Lembre-se que disciplinas nos levam a algum lugar, e essas disciplinas têm a ver com transformação. Certamente, dentro daquilo que o Espírito Santo te falou, te mostrou, te fez ver nessa noite, você pode olhar para a sua vida e perceber que há coisas que precisam ser transformadas, há coisas que precisam ser diferentes, há compromissos que precisam ser abraçados, padrões que precisam ser elevados. É certo que há áreas e questões da sua vida você percebeu, Deus não está se agradando disso. E eu preciso, se eu quero a glória, se eu quero a santidade de Deus presente, atuante, de uma forma abençoadora na minha vida, eu preciso abraçar isso, preciso abraçar essa transformação para a minha vida e viver aquilo que Deus de fato quer e espera da minha vida. É certo que cada um de nós pode fazer essa reflexão e fale com Deus em nível pessoal, deixe o teu coração ser moldado pelo Espírito Santo naquilo que precisa ser transformado nessa noite, atitudes, compromissos, coisas que às vezes poderiam estar esquecidas, poderiam estar postas ao lado, mas que Deus faz voltar à tona hoje, porque Ele diz: olha, você aí, eu quero me agradar da sua vida, e você sabe o que eu te mostrei nessa noite, e que precisa ser transformado. Fuja da imoralidade, abstenha-se, distancie dela, fuja da aparência do mal, viva aquilo que é bom, porque eu quero me agradar de você. Deixe o Espírito conduzir o processo de influenciar a tua vida, a transformação que você precisa. Pai eterno, é com alegria que nós nos deparamos com a tua palavra nessa noite. Uma palavra vigente, poderosa para o primeiro século.
mas um texto rico para os nossos dias também, em que a imoralidade está francamente distribuída e partilhada de formas tão escancaradas como nesses dias, esse final de semana, mas em formas tão sutis também, escondidas dos nossos pequenos hábitos de vida. Coisas que às vezes o dia a dia, a rotina acabaram suprimindo, e tantas vezes, ó Pai, teus filhos nem percebem o quanto pequenas coisas vão se somando no sentido de te desagradar, na medida em que pequenos atos de imoralidade vão se instalando, vão chegando e vão permanecendo na vida dos seus. Mas é para isso que nós estamos aqui nessa noite, é para isso que estamos aqui estudando a Tua Palavra nessa noite. A Tua Palavra diz imoralidade, ó Pai, esse grande leque que prossegue ainda dentro daquilo que para além o Teu Espírito ministra, Pai. A imoralidade que deve estar afastada das nossas vidas, ó Pai, porque o que o Senhor criou, o que o Senhor fez é bom. O sexo é bom, ele é algo maravilhoso que o Senhor criou na conjuntura do homem, para que o homem viva a grande bênção que ele é, da forma correta que ele deve ser. Mas, ó Pai, o homem caído e distante de Deus o deturpou, o distorceu, e isso se mistura, isso se converte em tantos atos de imoralidade presentes nos nossos dias, refletidos em intenções, em palavras, em compromissos, em agendas, em programas, em locais, em atos, em rotinas, em vícios, coisas tão destrutivas que afastam o homem do Senhor, Pai. Mas aqui, como Paulo diz a alguns crentes aqui, olha, irmãos, eu sei que vocês têm vivido uma vida de busca, uma vida de caminhada, e que bom por isso, mas olha, lembrem-se dos mandamentos e se voltem para eles. E é por isso que Paulo disse àqueles irmãos, ó Pai, abstenham-se, afastem-se, distanciem da imoralidade. E da mesma forma nos nossos dias a Tua Palavra permanece e prossegue conosco nos dizendo, afastemo-nos da imoralidade. Abençoe o Teu povo, Senhor Deus, a entender, a perceber cada minúcia de imoralidade presente, ó Pai, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Porque tudo isso deve ser enxergado, tudo isso deve ser arrancado, tudo isso deve ser extinguido para a glória do Teu nome. Tudo isso deve sair para que a Tua santidade entre no lugar, para que o sexo seja, ó Pai, algo sagrado, algo abençoado, uma bênção que o Senhor fez para viver, ó Pai, na experiência familiar, algo profundo, maravilhoso, Senhor Deus. Para que jovens saibam viver de uma forma madura, desimpedida, livre, comprometida com o Senhor, sabendo viver a disciplina, o que é correto a cada momento da sua vida, entendendo que é bom viver do jeito do Senhor, é bom viver debaixo da santidade e na santidade do Senhor. Para que a tua casa seja um lugar da moralidade cristã, um lugar que viva o compromisso de querer agradar o Senhor, pura e simplesmente, se afastando de toda sorte de mal. E o Senhor observa e conhece cada um que aqui presente está nessa noite. O Senhor sabe de qual forma essa mensagem impacta a cada um que aqui está. E Pai, nós clamamos, Pai, eu clamo em nome do Teu povo e com Ele eu digo, arranque do nosso meio a imoralidade, Pai. Tire do nosso meio aquilo que desagrada o Senhor, leve a gente a um caminho de santidade, a um caminho de prazer na Tua vontade, a um caminho de alegria naquilo que alegra o Teu coração, e um caminho de reprovar e arrancar das nossas vidas aquilo que também desagrada o Senhor, porque essa é a santificação que honra e dignifica de verdade o Teu nome. E se nós cantamos e dizemos que o Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno de vidas limpas, consagradas, santas, honradas ao Senhor, vidas longe à parte da imoralidade. E é por isso que nós estamos aqui pedindo, Pai, implemente, Pai, com força, Pai, no nosso esforço, no nosso compromisso, e guiados e empoderados pelo Espírito Santo, implemente essa disciplina no meio do Teu povo, a disciplina de saber escolher, de saber o que vestir, de saber o que assistir, de saber o que falar, de saber para onde olhar, de saber do que se deve desviar do olhar, a disciplina de querer a santidade e extinguir a imoralidade, porque isso agrada o Senhor, isso traz glória do Senhor sobre nós, isso, Senhor Deus, é a santidade, ó Pai, na nossa vida, da qual o Senhor deseja ampliar cada vez mais. É assim que nós oramos e clamamos ao Senhor nessa noite,
Eu rogo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Eu rogo pela vida dessa amada igreja e por todos que participam desse momento, direto ou indiretamente. No nome santo de Jesus nós oramos e nós a Ti clamamos.